Trouxemos, falamos muito da chuva forte, né? E após uma chuva forte de granizo atingir a cidade de São Bento do Sul, o município decretou situação de emergência. Ao vivo agora, a gente vai conversar com o Lincoln Pradal, porque ele tem as informações em detalhes. Ô Lincoln, foram dezenas de destelhamentos, situações que levaram, portanto, a esse decreto. Bom dia. Exatamente, Sabrina. Bom dia a você, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Subiu para 80 o número de casas atingidas por essa chuva de granizo lá em São Bento do Sul. Cerca de 325 pessoas foram afetadas diretamente por este temporal que aconteceu na madrugada de ontem. São Bento do Sul, então, decidiu decretar situação de emergência, uma medida que facilita o atendimento às vítimas, né? Enfim, às pessoas afetadas por essa chuva de granizo, ao acolhimento das famílias que precisam necessariamente de algum abrigo, de auxílio, por exemplo, com lonas, telhas de Eternite, para você conseguir fazer a cobertura das casas que foram destelhadas. Então, tudo isso fica mais rápido, mais ágil com a decretação da situação de emergência. Nós temos, inclusive, um vídeo do prefeito lá da cidade de São Bento do Sul, Antônio Tomazini, que fala sobre esta situação lá na cidade. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Nesta quinta-feira, assinamos o decreto que declara a situação de emergência em São Bento do Sul. Após um forte temporal do granizo que atingiu a nossa cidade de madrugada, mais de 80 residências e instalações foram danificadas, afetando centenas de pessoas. E com o decreto, nós vamos conseguir agilizar as respostas, mobilizar a equipe, prestar assistência imediata às famílias e acessar recursos para a recuperação de todas essas áreas atingidas. A Defesa Civil, ela está em campo e seguindo trabalhando com responsabilidade e agilidade para reconstruir o que for necessário e garantir o bem-estar da nossa população. Enfim, foi uma madrugada muito complicada aqui na nossa cidade, mas estamos trabalhando para amenizar esses problemas. Tá, então, o relato do prefeito Antônio Tomazini. Esse decreto de situação de emergência, Sabrina, tem validade de 180 dias. Então, a gente vai seguir acompanhando a situação lá no município. E eu vou trazer de novo os telefones para caso alguém tenha sido afetado, eventualmente não consiga um contato com a Defesa Civil, com as autoridades e precisa de um auxílio. O telefone da Defesa Civil é o 199 e também tem o 47 3634 1055. 47 3634 1055. A gente segue acompanhando a situação lá no município. Qualquer novidade a gente traz aqui para o público. Sabrina. Tá certo. Obrigada, Lincoln, pelas informações. Ouvimos também o prefeito ali de São Bento do Sul. Agiliza, né, um decreto como esse, se for necessário para ter algum recurso, para adentrar em alguma situação que demanda mais agilidade. Então, para acertar o que foi destruído, parte de telhados e tudo mais, agiliza com esse decreto de situação de emergência São Bento do Sul. O Oeste também teve algumas cidades, aqui na região também tivemos algumas outras, foram pontuais, mas que em algumas situações, como foi São Bento, precisou desse decreto.